Os irmãos, eu peço que abram suas Bíblias conosco em Efésios capítulo 5, verso 1 ao verso 21. Epístola de Paulo aos Efésios. Antes de nós iniciarmos, eu quero dar graças a Deus, como o pastor Tiago já fez, agradecendo a Deus pela programação que nós tivemos ontem com os jovens e adolescentes da nossa igreja e também dos nossos irmãos lá da IPI de Mandaguaçu. Eu quero dizer da minha alegria, da equipe, daqueles que trabalharam, que organizaram, e da alegria assim, de ver assim, a alegria deles de fazer e da criatividade deles, né? Até comentei com a Lourdes assim, né? A maneira rápida e de participação no grupo ali, se organizando, cada um dando ideia e se frutificando, e deu no que deu, né? Como o Tiago falou, muita bênção, né? Continue orando por esse trabalho e contribuindo com esse trabalho. Então, louvado seja o Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor, irmãos, nos diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pai, nós queremos orar em nome de Jesus. Te dou graças, Senhor, por mais esse momento em que nós estamos reunidos como Tua igreja e em torno dessa mesa, Senhor. Em torno dessa mesa onde vamos celebrar, Senhor, a vitória que o Senhor Jesus Cristo nos concedeu sobre o pecado, ó Deus, nos transformando e fazendo com que nós vivamos uma nova vida. E que nesta novidade de vida, Senhor, possamos, na Tua palavra, neste momento, sermos alimentados, Pai, para que nós possamos, ó Deus, Te glorificar e Te exaltar com o nosso viver. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Palavra do Senhor. A
carta de Efésios, o apóstolo Paulo, contexto histórico disso diz que foi escrita por volta dos 60 anos depois de Cristo, durante o cativeiro de Paulo em Roma. E a igreja de Éfeso era composta por cristãos gentios e judeus, inseridos em uma sociedade a qual ele chama de pagã. Uma sociedade onde ali em Éfeso era adorado a deusa Ártemis, ou chamada também de Diana, e com o comportamento entre os seus adeptos e aqueles que assim praticavam, com atos considerados por Paulo como imorais. O trecho de Efésios, do verso 1 ao verso 21, ele faz parte de uma sessão exortativa que Paulo faz à comunidade de Efésios, e a exortação não é necessariamente uma dura que Paulo está dando, mas uma exortação dizendo assim, estejam atentos, para que vocês saibam quem vocês de fato são, que vocês saíram de um estado de vida e estão num novo estado de vida, que vocês eram das trevas, mas agora não são das trevas mais, vocês são luz no Senhor e, portanto, andai como filhos da luz. No estilo de vida, o apóstolo enfatizando aqui com o amor, com a santidade de vida, com um amor sacrificial, com a sabedoria no viver diário. Então, quando nós analisamos teologicamente aqui esse texto, esse capítulo, nós vemos que do verso 1 ao verso 2, ele começa dizendo a eles, na exortação, dizendo a eles que eles deveriam ser imitadores de Deus. Versículo 1 e 2, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Ou seja, Jesus é o exemplo de quem andou em amor. Então ele fala, sede imitadores de Cristo. E quando nós estamos nessa noite para comermos e bebermos, nós estamos aqui justamente dizendo que nós queremos imitar a Cristo. Então Jesus é o modelo supremo aqui do amor sacrificial, que é isso que nós estamos celebrando aqui nessa noite. Mas a ética cristã, minha e sua, deve levar justamente a isso, e não meramente um sentimentalismo, não somente uma emoção, mas de uma entrega. Uma entrega. E a entrega é quando nós, mesmo não sentimos, nós continuamos, né? Não é como muitas vezes um casamento. Então, assim, mesmo que você não esteja naquele momento sentindo os mesmos sentimentos que você tinha lá no momento do que você fez os seus votos, mas você tem a sua entrega. E a entrega faz com que você continue. Então, o sentimento muda, mas o sentimento de compromisso e de entrega, não. Todos nós muitas vezes mudamos os sentimentos. Por isso, os sentimentos não devem guiar as nossas vidas nesse aspecto. E é isso que ele está falando aqui, que a base de imitação de Deus, da imitação de Jesus, era a imitação da entrega. Então, quando nós hoje, essa noite, comemos e bebemos, nós temos que estar voltado para essa ética da entrega. Ele fala do versículo 3 ao versículo 14, ele fala da conduta santa versus a conduta pagã que tinha naquela cidade, naquela comunidade ali da cidade, e que a igreja estava ali presente. Paulo lista ali vícios comuns na sociedade de Efésios, que era a imoralidade sexual, avareza, que ele chama que também é idolatria, porque é aquele momento em que a pessoa ama mais o dinheiro do que a Deus, e o avarento ama mais o dinheiro do que a Deus. E Jesus disse, não é possível você servir a Deus e as riquezas, quando elas se tornam na nossa vida a avareza que Paulo está colocando, e ele diz que é idolatria. Ele fala também de linguagem torpe que eles usavam, né? E contrasta ali com a santidade, com a luz e as trevas, no versículo 8 a 14. Então os cristãos são luz no Senhor, chamados para a luz e para expor as obras infrutuosas, muitas vezes das trevas. Então isso ecoa ali como um momento de um dualismo ético naquela comunidade, onde tinha o paganismo e tinha uma nova vida sendo oferecida para eles, e que eles deveriam andar como filhos da luz.
Também uma visão escatológica no versículo 6, quando ele fala: ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então ele fala justamente de uma advertência, falando do futuro em que Jesus, na verdade, seria o juiz daqueles que se deixam enveredar, se levar por palavras e filosofias vãs. Ainda do versículo 15 ao versículo 21, Paulo contrasta ali a embriaguez que era comum para os pagãos, para aqueles que adoravam Diana, e eles então se embriagavam nos cultos pagãos, e aí ele contrasta isso dizendo que eles deveriam se encher do Espírito Santo, com a adoração comunitária, com uma submissão mútua naquele momento. O que eu queria dar mais ênfase aqui, desse contexto todo da palavra, é justamente sobre o versículo 18, então, no capítulo 5, onde ele fala: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Encher-se do Espírito. Paulo estava falando que andai como filhos da luz é andar cheio do Espírito Santo. E ele contrasta o se encher do Espírito Santo, como já disse, com aquela comunidade que se embriagavam, que faziam as suas festas pagãs, e que se embriagavam e que perdiam a sua lucidez, que se entregavam aos seus sentidos efêmeros, que se entregavam aos seus sentidos carnais e que não se guiavam por si mesmos, que eram dominados pelo pecado, que eram dominados aqui exclusivamente a questão do álcool. Eu sei que a Bíblia não ensina para nós sobre abstinência. Então, aqueles que acham que são mais santos porque não tomam nada de álcool, a verdade, a Bíblia não ensina isso para nós, que nós temos que ser abstêmios na sua totalidade. Mas a Bíblia nos chama a atenção para nós tomar muito cuidado com o álcool, porque o álcool pode fazer justamente isso que estava fazendo com aqueles que bebiam e que se embriagavam, porque está falando aqui justamente da embriaguez, que a embriaguez tira os nossos sentidos, toma domínio, e nós vemos também no nosso dia a dia e nas nossas convivências, e talvez cada um de nós aqui conheçamos, e talvez você tenha na sua família pessoas que têm problema com o álcool, que se embriagam, que o álcool se torna mais forte, que ele não consegue dizer não, e que para ele estar feliz, para que ele esteja bem, ele tem que se embriagar e tomar muito. Não existe aquilo do social, ele não consegue ter o domínio. Então, Paulo aqui está contrastando aqui justamente essa questão da embriaguez com o Espírito. Então, aquilo que o álcool faz na vida da pessoa, o Espírito vai fazer na sua vida, ou seja, levando você a ter o desejo, a alegria e a fundamentação nas coisas que o Espírito Santo vai dizer para você, que vai testificar com o teu espírito e que vai encher você de alegria. Nós vemos que, por exemplo, quando se trata do significado aqui em cheios, aqueles que são os estudiosos aí do original, eles falam que aqui o enchei-vos, essa palavra enchei-vos, está no imperativo presente passivo. Isso significa o quê? Significa que é uma ação. Então, no primeiro momento, o imperativo é uma ordem, e o presente significa justamente que é uma ação contínua. Então, encher do Espírito não é uma questão só momentânea ou posicional num dado momento. Nós recebemos o Espírito no momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, mas essa ação de encher é uma coisa contínua, é como respirar. Nós precisamos continuar respirando. Nosso irmão falou aqui justamente que essa é uma das bênçãos, nós podemos respirar novamente. Eu continuo aqui podendo respirar. E se eu não pudesse respirar agora, vocês não iam poder continuar pregando. Quer dizer, a respiração é fundamental, e Jesus, em dado momento, ele fala justamente para os seus discípulos: recebeis o Espírito Santo, e faz o quê? Ele sopra sobre eles. E o Espírito Santo, muitas vezes nos textos bíblicos, é referido justamente dessa forma, como ele sendo a respiração.
né? Meu sobrinho, quando ele trabalha essa questão de meditação, ele fala justamente que a meditação ensina-nos a respirar, e quando nós aprendemos a respirar corretamente, nós nos enchemos mais também da presença de Deus. Então, aqui nós vemos justamente que essa questão de respirar é fundamental para que nós possamos entender o que é de fato encher, ou seja, é uma ação contínua. Encher-se do Espírito Santo não é somente um momento do culto aqui, não é só um momento em que nós ficamos alegres e felizes, não, é continuamente, são todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, o Espírito Santo está conosco. E nós devemos estar dando vazão para o Espírito Santo para que ele possa nos encher, principalmente diante dos desafios. Como eles estavam ali, de uma sociedade pagã, nós estudávamos aqui na Escola Bíblica Dominical sobre essa questão da linguagem torpe, por exemplo, que é uma das coisas que nós vemos justamente que ele vai atuar neles. Ou seja, o que vai começar a mudar com eles ali? A linguagem. Primeira ação do Espírito Santo, o Espírito Santo está enchendo a sua vida, é que muda a sua linguagem. Ele usa aqui justamente dizendo, olha, não estejam entre vocês nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, né, que é piadas indecorosas, coisas inconvenientes, antes pelo contrário. Né? Então, assim, a primeira coisa que começa e que deve de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a mudança do seu linguajar. Não quer dizer que você seja perfeito, mas que você toma cuidado com as coisas que você fala. E veja que palavra torpe não é só palavrão. Palavra torpe também são palavras que não edificam. Então você pode muitas vezes falar coisas para outra pessoa que seja uma palavra torpe, porque você não falou um palavrão para ela, mas você não falou algo que edificasse a vida dela. E a palavra torpe está relacionada a isso. Então a primeira coisa que o Espírito faz em nós, e quando nós estamos nos enchendo do Espírito, é mudança no nosso linguajar. Tá? E quando ele fala de piadas indecorosas, embora algumas piadas indecorosas sejam de fato, e faz muitas vezes com que a gente ria, mas isso não é o ideal, né? Porque assim, sabe quando a pessoa que tem prazer e muita alegria e dá muita risada sempre em coisas que são indecorosas? Não sei se você já prestou atenção, mas tem gente que, se falar uma coisa que é indecorosa, aí sim, né? Por isso que tem alguns humoristas que se especializam nessa área, porque ele faz o povo achar engraçado, né? Mas ele está falando justamente que isso não é uma questão que a gente deve dar vazão, que o Espírito Santo nos enche não desse tipo de coisa, né? De linguajar. Então, assim, a mudança da nossa linguagem. Agora, não use também essa questão como uma visão fundamentalista. Você, eu só falo certinho e tomo cuidado, e começa a repreender todo mundo que, cuidado, que você não é chamado para ser julgador de ninguém. Se você é cheio do Espírito Santo, uma das coisas que você faz é não ficar julgando o outro, né? Cuide de você, tenha prazer, né, em falar coisas que edificam, em coisas que ajudam. Tá? Eu falo assim que muitas vezes nós temos que ter sempre uma questão crítica. Eu sou bastante crítico em relação a várias coisas, mas nós temos que diferenciar o que é crítico daquele indivíduo que também muitas vezes só olha para o lado ruim das coisas. E esse linguajar é um linguajar que não edifica, porque sempre olha para o lado ruim. Né? Aquela coisa, você já viu aquilo assim, pessoa, vamos fazer tal coisa assim? Pode fazer, mas não vai adiantar não, porque eu já fiz isso aí, já sei que você vai quebrar a cara. Né? Quer dizer, o indivíduo está jogando uma palavra que não edifica para quê? Então são coisas que a gente deve estar atentos nesse sentido. Adoração genuína, porque o versículo 19 ele fala assim, que está cheio do Espírito, nós vamos falar entre vós com salmos e hinos. Vamos ter prazer em fazer isso, né? Entoando, aliás, né? Entoando e louvando. Eu já coloquei salmos e hinos aqui, né? Tinha uma outra versão que usava essa expressão. Mas louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, assim, é uma adoração genuína, falando entre vós em hinos e cânticos espirituais. É uma adoração que é de alegria, que é sincera e não apenas ritualística.
porque isso pode ocorrer muitas vezes em nós. Fazemos algo pelo rito somente, mas aquilo, cumprimos o rito, mas não está de fato no nosso coração. Ser cheio do Espírito Santo é fazer isso, é adorar o Senhor com alegria e singeleza de coração. E isso é o que está lá dentro de cada um de nós. E o Espírito Santo sabe disso. E o Espírito Santo testifica conosco isso. Então você pode estar cumprindo esse rito que nós estamos fazendo agora, que é um rito, estarmos aqui. Mas podemos muitas vezes só simplesmente cumprir esse rito e não ser realmente do nosso coração. Mas pode ser justamente do seu coração quando você cumpre o rito. Então o que mede é a tua alegria, é a tua sinceridade. Por isso, a importância dos nossos dias, hoje nós estamos voltados para muita programação. Um dia eu conversava com um dos irmãos de uma das nossas igrejas, ele falou assim, o negócio é o seguinte, tem que fazer um monte de programação na tua igreja, programação e programação, que as pessoas precisam estar envolvidas com programação. Quanto mais programação tiver, mais as pessoas vão estar na igreja. Não deixa de ser verdade, talvez o crescimento, talvez seja isso, mas assim, basta só a questão da programação, ela pode se tornar uma visão ritualista na sua vida. Henry Nouwen, um sacerdote católico, ele fala assim que o desafio nos nossos dias hoje é lidar para nós não mantermos as pessoas tão ocupadas que elas não possam ouvir a voz de Deus. Então fazer e fazer muitas vezes demonstra muitas vezes um tipo mais ou menos de Marta, que não paravam as pessoas a fazer, mas muitas vezes é a angústia, nós estamos usando aquele ritual para fugir de alguma coisa. Mas quando é do Espírito, não, vamos fazer com alegria, com singeleza de coração, e o Espírito vai encher a nossa vida, e aquilo não será um peso para nós, e nós não estamos pagando nada para ninguém. Também, versículo 20, ele fala assim, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus. Então, gratidão constante, dando sempre graças por tudo, é reconhecimento da soberania de Deus, mesmo nas provações. Graças em todo o tempo. Então, o encher do Espírito, uma vida cheia do Espírito, nos leva a nós termos um espírito de gratidão. A ingratidão não é do Espírito, não vem do Espírito Santo, vem da nossa carne, vem da nossa angústia, vem da nossa falta de fé, vem da nossa falta de confiança na soberania de Deus, mas nós somos chamados para estarmos cheios do Espírito, e isso nos leva a termos um espírito de gratidão. E por último ele diz ainda, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, ser cheio do Espírito é ter submissão uns aos outros. E como é a submissão uns aos outros? É no serviço. É nós servirmos uns aos outros. Nós temos o prazer de servirmos uns aos outros. Veja que muitas vezes as pessoas ligam ser cheio do Espírito com momentos de êxtase, de alguns, e cada um tem o seu ritual, a sua maneira de adoração, mas alguns acham que ser cheio do Espírito muitas vezes nós estamos ao contrário que tem aqui, e justamente o que a bebida fazia para eles, que deixavam eles entorpecidos e não sabendo muitas vezes o que fazer, e alguns acreditam que o Santo Espírito de Deus vai fazer justamente isso nas pessoas, as pessoas caem, rolam pelo chão, gritam, fazem isso e aquilo. Eu vejo que ser cheio do Espírito é o desejo de servir uns aos outros, de estar ali para o outro, de não mentir um para o outro, porque o não mentir, como nós estamos na escola bíblica dominical, é justamente de nós podermos ajudar o outro quando o outro mais precisa de nós. E cheio do Espírito, nesse sentido de servir, nos leva justamente ao que nós vemos também quando se fala em Gálatas, sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, um dos frutos do Espírito é justamente domínio próprio. E aquele que tem a sensatez do Espírito Santo na sua vida, ele vai servir uns aos outros, entendendo que esse é o ministério que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele diz que eu vim para servir e não para ser servido. E quando nós estamos nesse Espírito, esse é o Espírito Santo de Deus. E é esse que enche a minha vida, enche a sua vida. É esse que nos dá perseverança, é esse que nos dá constância, é esse que faz com que nós continuemos
caminhando mais uma milha, que não somos julgadores da vida dos outros, mas que estamos à disposição para ajudar aqueles que mais precisam. Então, quando estamos cheios do Espírito, nos leva à vida prática. Primeiro, na prática, nós vivemos uma vida de oração. Vivemos uma vida de oração. O Espírito age quando buscamos o quê? A Deus. Então, orai sem cessar. O Santo Espírito de Deus vai levar a nós a termos desejo de orarmos. Porque quando oramos, quanto mais oramos, mais buscamos a Deus. E quanto mais buscamos a Deus, mais nos enchemos do Espírito Santo. Colossenses 3,16 fala da palavra. E lá fala justamente que o Espírito nos guia pela verdade. Então, quanto mais eu estou cheio do Espírito, mais eu vou estar lendo a palavra, vou buscar na palavra, e Ele vai me guiar na palavra, vai me guiar nessa verdade, que é a verdade encarnada, que é o Senhor Jesus, né? Quando Ele diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo sempre vai nos guiar nessa verdade que é Jesus. E comunhão, então, com os irmãos, né? Se nós vamos servir, vamos ter justamente, cheios do Espírito, o desejo de estar numa ação coletiva. Então, encher do Espírito não é uma ação só individual, é uma ação também coletiva. Se eu estou cheio do Espírito individualmente, isso me levará a eu ter o desejo de estar na comunidade, na comunhão com os irmãos, onde o Espírito nos transforma no processo de santificação cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. É assim que a santificação nos levará nesse Espírito. Então, encher-vos do Espírito. Encher-vos do Espírito significa rendição, então, irmãos, diária, vida marcada por adoração, vida radical no sentido de abominar os prazeres mundanos e se alegrar com a nova vida que o Senhor oferece para nós. Concluindo, Gálatas 2:20, encher-vos do Espírito é não viver mais eu, mas Cristo viver em mim. Então, que Deus nos abençoe, que o Senhor encha você do Espírito Santo nessa noite. Que você venha aqui comer e beber nessa noite, certo, no seu coração, que o que vive em você não é mais você, mas Cristo vive em você na nova vida que o Senhor nos dá por intermédio daquilo que Ele nos fez. E essa mesa é justamente esse momento para nós enchermos o nosso coração do Senhor nosso Deus. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Pai, eu quero orar em nome de Jesus por essa palavra. Por este momento, Senhor, em que nós lemos a Tua palavra, o Senhor falou ao nosso coração. Principalmente, Senhor, sobre encher as nossas vidas, ó Pai, encher o nosso coração. Que nós possamos nessa noite comer e beber para sermos cheios do Teu Santo Espírito. Tome, Senhor, a vida de cada um destes que irão comer e beber em Teu nome, Senhor. Peço que a Tua palavra, Senhor, abençoe a cada um. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.